Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 29 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta semana, aliás, hoje já começando, mas durante toda essa semana, a gente vai dar uma paradinha ali no livro de Esdras. Paramos exatamente no capítulo 5. Por quê? No capítulo 5 de Esdras tem ali uma grande discussão política, social, étnica e, claro, também espiritual, também religiosa. Será que o povo pode continuar a reconstrução do Templo de Jerusalém? Alguns indivíduos ali mal intencionados, eles estão tentando barrar a construção do templo. E aí nós temos dois profetas que escreveram nesse período, onde houve essa grande discussão, que são exatamente Ageu e Zacarias. E esses dois profetas foram fundamentais para desafiar o povo a continuar a construção, mesmo com as investidas contrárias aí desses indivíduos que não queriam que a nação de Israel regressasse ali a uma certa autonomia, especialmente do ponto de vista da religião. Então, por isso vamos dar uma paradinha em Esdras, vamos fazer Ageu e Zacarias essa semana, e aí semana que vem a gente retorna para Esdras para perceber quais foram as repercussões da profecia, tanto de Ageu como de Zacarias. E nesta segunda nós vamos meditar no livro do profeta Ageu. E o tema do devocional de hoje é a aliança de Deus. E eu quero já ler o texto aqui para a gente poder entrar então na conversa sobre a profecia de Ageu. O texto está em Ageu capítulo 2, versículo de número 5, que diz assim: Ageu 2:5. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Olha só, o meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Então olha só, Deus, ele reafirma aqui para o povo de Israel que ele tinha uma aliança com esse povo. E essa aliança tinha uma característica própria. O Espírito de Deus está entre eles, por isso eles não precisavam ter medo. Lembra aqui do contexto? Qual era o contexto? Bom, havia uma necessidade da reconstrução do templo, alguns indivíduos se opuseram a isso, e aí o que Deus está fazendo aqui é afirmar que, primeiro, ele tem uma aliança e essa aliança tem uma característica. O livro de Ageu, ele tem 4 profecias para os israelitas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes por causa do nosso tempo, mas elas estão divididas aí em todos os capítulos. Os 2 capítulos de Ageu têm 4 profecias. Todas as 4 profecias têm 2 temas específicos interligados: o templo e a aliança. Só que o livro de Ageu, ele pode ser mal interpretado se alguns aspectos da aliança e do templo forem ignorados. É muito comum indivíduos usarem o livro de Ageu de maneira muito equivocada, fazendo asseverações e promessas que Ageu e Deus não fizeram. Aquela história de a glória da segunda casa é maior do que a primeira, ou Deus é o dono do ouro e da prata, algumas coisas que estão fora do contexto. Por quê? Porque os aspectos aliança e templo são ignorados. Nesse sentido, eu quero fazer 3 considerações importantes sobre a profecia de Ageu e que vai nos ajudar a interpretar corretamente a profecia desse que foi um dos profetas muito importantes, especialmente nesse período pós-exílico. Primeira consideração, eu falei já na sexta-feira sobre isso, aliás, semana passada falei bastante sobre isso e as próximas semanas serão sobre isso, porque basicamente o tema de Esdras, de Neemias, o tema de Ageu, Zacarias, de Malaquias é o templo. Então a gente não pode escapar da intenção do autor. Eu não posso
deixar a intenção do autor de lado quanto eu sou leitor das Escrituras. Então, o que a gente vai falar primeiro sobre o templo? O templo, ele representa, apresenta e cultua o Deus da aliança. Por isso é que ele deveria ser prioridade para o povo de Deus. O povo de Deus ali deveria priorizar a construção do templo, e o Ageu vai deixar isso muito claro. Eles deveriam priorizar a construção do templo, por quê? Porque o templo, ele representava Deus, ele apresentava Deus, e o templo também era o lugar do culto a Deus. Então, por isso, ele deveria ser prioridade. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus também estabeleceu uma prioridade para os crentes. Lembra o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. É um texto bem conhecido e bastante usado. Então Jesus, ele fala aqui de uma prioridade também, o reino. Então nós temos aqui em Ageu uma prioridade para o povo de Deus, o templo, e nós temos lá em Jesus uma prioridade para o povo de Deus, o reino. Aí você pode aqui cometer um erro que é muito comum, de achar que Jesus desfalou Ageu. Disse, olha, Ageu estava enganado, Ageu vivia na antiga aliança, lá na antiga aliança Deus não era Deus, ou Deus era diferente, aqui na nova aliança é tudo novo. E isso é um equívoco muito grande. Ou você pode simplesmente dizer que Jesus atualizou as prioridades, o que pode fazer algum sentido. Porém, a melhor maneira de ver isso é tentar interligar as duas verdades. Em Ageu, em Esdras, em Zacarias, nós temos uma prioridade. Jesus, ele estabelece outra prioridade. Devemos esquecer as duas ou achar que uma é superior à outra? Não. Temos que interligar as duas coisas. Para isso, nós vamos pensar, por exemplo, sobre a natureza do reino. Lembra que Jesus disse que o reino não é comida nem bebida? Por quê? Porque Jesus disse que o reino ele é de natureza interior. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa aí, agora a gente interliga a verdade de Ageu com a verdade de Jesus. O segundo ponto sobre o reino é que quando Jesus foi ser assunto aos céus lá em Atos 8, pouco antes dele dizer assim, e vocês serão minhas testemunhas, eu derramarei do meu espírito sobre vocês. Olha só, Jesus diz, eu derramarei do meu espírito e vocês serão minhas testemunhas. Antes disso, qual foi a pergunta de Pedro? É agora que restauras o reino? Percebe que a restauração do reino está envolvida com a representação do reino. Qual era a representação do reino de Deus na antiga aliança? O templo. Qual é a representação de Deus na nova aliança? A igreja. Preste atenção. A igreja não é o reino de Deus, mas a igreja representa o reino de Deus. Aliás, vou até refazer isso aqui, vai parecer meio ambíguo, né? A igreja não é todo o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a igreja. Mas a igreja, ela representa hoje o reino de Deus. É o representante autorizado. Então, quando Jesus disse que a prioridade do povo de Deus é o reino, e quando Jesus diz que a restauração do reino passa pelo derramar dele sobre a igreja, para a igreja ser representante dele, para apresentar ele tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, ele está interligando essas duas coisas. O que era prioridade em Ageu continua prioridade em Jesus e continua a nossa prioridade hoje. Nós somos chamados como igreja, como templo de Deus. Lembra que eu disse que uma pessoa sozinha não é templo? Templo é quando os irmãos estão juntos. Eles estão juntos para ser o templo de Deus, o representante de Deus e para apresentar também Deus. Então, as verdades estão interligadas. A prioridade de Ageu é a prioridade de Jesus, é a prioridade de Atos e deve ser a nossa prioridade também. Segunda coisa e segunda consideração, e eu vou andar bem rápido por causa do nosso tempo, é que
A aliança, ela é um relacionamento pessoal e não comercial. Ageu destaca aqui essa verdade quando ele disse que meu espírito está entre vocês, lá já na antiga aliança. Ele está dizendo o seguinte, que essa aliança, ela tem um aspecto interior. Muitas vezes Ageu é visto e é ensinado como uma relação de troca. Se nós fizermos certinho, Deus vai nos abençoar. Mas só que não é isso que Ageu está ensinando. Ageu está ensinando o quê? Interesses em comum. Aliança envolve interesses em comum. O que Ageu está lembrando o povo da aliança é que Deus tem um interesse e que eles também têm que ter um interesse. E esse também deve ser o nosso interesse. Qual é o interesse de Deus e que nós também temos que ter? Bom, nós podemos elencar alguns, reservando por último o interesse central de Deus. Por exemplo, o interesse de Deus em salvar pessoas. Deus quer salvar pecadores. Esse é o interesse de Deus. Está escrito nas Escrituras em vários lugares. A evangelização de nações, a evangelização de povos, dos seus familiares, dos meus amigos, é interesse de Deus. Mas não só isso, Deus também tem interesse pela restauração de toda a terra. Sabemos que a terra foi alcançada, né? Não sei se essa seria a melhor palavra. A terra está debaixo de maldição por causa da queda. E Deus prometeu restaurar toda a terra. Isso é interesse de Deus, também deve ser interesse dos crentes. Mas o principal interesse de Deus, e que deve ser o principal interesse dos crentes, é a glória de Deus. Deus está interessado em glorificar o seu próprio nome. E eu não vou entrar nos detalhes do porquê Deus quer glorificar o seu nome, mas grosso modo podemos dizer que Deus, ele quer que o seu nome seja glorificado. Por quê? Porque ele é digno de toda a glória. Então, o povo da aliança precisa ter esse interesse. Deus tem que ser glorificado. E não o homem, e não as instituições A, B ou C, a igreja A, B ou C, ou o indivíduo A, B ou C, não. Quem deve receber toda a glória sempre é o próprio Deus. E a terceira consideração, então, a primeira consideração que fizemos aí, o templo representa, apresenta e cultua o Deus da aliança. Dissemos que a igreja representa o reino de Deus. Segundo, a aliança é um relacionamento pessoal, não comercial, não é uma relação de troca. E terceiro, bênçãos e maldições estão ligadas à aliança. Bênçãos e maldições estão ligadas à aliança. O profeta, ele lembrou aos israelitas que existiam condições e repercussões ligadas à aliança. Ageu lembrou o povo aqui o seguinte, olha, existem bênçãos que estão ligadas à aliança. E ele lembrou algumas ali. Mas ele disse também que existem maldições ligadas à aliança. E ele lembrou esse povo também dessas maldições. Ele disse, olha, vocês podem estar ajuntando para colocar em uma bolsa furada. Vocês plantam muito e colhem pouco. Por quê? Porque existem maldições ligadas à aliança. Assim como também existem bênçãos ligadas à aliança. E aí a gente pode falar, nossa, maldição ligada à aliança? Irmãos, essa dinâmica de bênção e maldição, ela está presente na era apostólica. Lembra que em vários lugares do Novo Testamento nós presenciamos, tanto Jesus como os apóstolos, dizendo o seguinte, quem ouvir o chamado do evangelho é salvo, mas quem não ouvir é condenado. Bênção para aquele que ouve e maldição para aquele que não ouve. Então, não podemos nunca nos esquecer desta realidade da aliança. Bênção e maldição estão sempre envolvidas. Não em uma relação de troca, mas em uma relação pessoal. Mas está envolvido bênçãos e maldições. Bom, moral da história aí, já para a gente caminhando para concluir o nosso devocional. Qual é a moral da história? O povo de Deus é o povo da aliança.
que levanta todo mês o pão e o cálice em memória dessa aliança. Não podemos nunca nos esquecer que nós somos representantes de Deus por causa do templo e nós somos também ligados a Deus em um relacionamento pessoal através da aliança, representado ali pelos elementos do pão e do cálice que é servido todo mês na ceia do Senhor. Desafios do Léo aí para esta segunda-feira, qual a aplicação final que a gente pode levar desse devocional de hoje? Eu creio que aqui a gente pode pensar em duas aplicações distintas. Primeira aplicação é para aqueles que estão na aliança. Se você está me assistindo, me ouvindo e vendo esse devocional e você já faz parte da aliança, o desafio nosso é viver como pessoas da aliança. E aí, eu não vou ter tempo para entrar aqui, mas lembrando sempre que como templo nós somos representantes, nós apresentamos e nós cultuamos o Deus da aliança. Esse é o papel do templo. Então, aqueles da aliança devem viver como representantes de Deus, devem apresentar Deus e devem cultuar Deus em todo o tempo. Inclusive, na reunião do povo de Deus, que a gente chama de culto também. Os crentes são chamados a se reunir semanalmente em glória ao nosso Deus, e isso não pode ser negociado em hipótese alguma. Então isso é a aplicação para aqueles que são da aliança. Nós somos representantes do Deus da aliança. Aqueles que não estão na aliança ainda, se você ainda não fez aliança, pastor, como eu sei que eu fiz a aliança? A aliança, ela também tem um representante. Assim como você, quando se casa, faz uma aliança com um homem, com uma mulher, você tem que ir no cartório, você tem que ir na igreja, porque você tem que afirmar publicamente essa aliança. A aliança com Deus também deve ser afirmada. De que forma? Por meio do batismo bíblico. O que é o batismo bíblico? É o batismo de convertidos, ou seja, de indivíduos que podem fazer uma pública confissão de fé em Jesus. Então, nesse caso, esses indivíduos que fazem essa declaração pública de fé em Jesus, esses indivíduos estão em uma aliança com Deus. Tá certo, meu povo? Misericórdia, já tem quase 20 minutos que eu tô falando aqui desbragadamente. Então vamos parar de falar, vamos orar, vamos encerrar logo o devocional, porque o tempo urge, né? Então se você puder aí, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu gosto de fazer toda segunda-feira, eu gosto de iniciar a nossa semana de devocionais com oração que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.